Olá, pessoal, sejam então todos bem-vindos ao nosso fórum de Práticas do Cuidar 2. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a importância da assistência de enfermagem na gavagem, né? O que é gavagem? Gavagem, né, a gente fala que é a infusão da dieta por sonda, né? Então, vai ser a alimentação por sonda em pacientes inconscientes ou impossibilitados de se alimentar por via oral, né? A gente pode observar essa infusão por meio de uma bomba de infusão, essa aqui é mais antiga, a gente vê hoje aquelas verdinhas mais modernas do ambiente hospitalar, né? Ou ainda utilizando frascos gravitacionais, né, com conta-gotas, ou ainda seringas, né, quando a gente faz uma gavagem em bolos, né, em quantidades de 20 ml, tá? Gravitacional, então, com os frascos, principalmente em RNs, né, seringuinhas de RN pequenininhas, ou em BIC mesmo, em bombas de infusão. Quais são os materiais, então, para a gente estar realizando esse tipo de procedimento, essa gavagem? Uma seringa, falando em pacientes adultos aqui, né, uma seringa, uma cuba ou cuba-rim, uma compressa de gaze e o recipiente da dieta específico, né, se é uma dieta hipossódica, hipercalórica, hipocalórica, conforme a necessidade do nosso paciente. Qual que vai ser o procedimento? Vai ser estar lavando sempre, higienizando as mãos, separando o material, orientando o procedimento, claro que antes disso tudo conferindo, né, na prescrição médica a dosagem, a quantidade daquela dieta que deve ser infundida, e levar sempre a cabeceira da cama, né, se não houver nenhuma contraindicação para esse meu paciente, para evitar aí que ele broncoaspire. Verificar se essa sonda ela está realmente no estômago, né? Conforme a gente viu as técnicas de sondagem, tanto fazendo aspiração da secreção gástrica, quanto colocando 20 ml de ar e auscultando e depois retirando. Observar sempre a temperatura desses alimentos, que deve ser próximo à temperatura corporal, não posso dar uma dieta gelada, né? Nem uma dieta muito quente para o meu paciente. Fazer a proteção do tórax, né, com a compressa ali, caso ele tenha alguma sensação de ânsia. Limpar as extremidades da sonda com uma bola de algodão embebida no álcool, para a gente estar fazendo aí a desinfecção. Fazer a conexão dessa extremidade com o equipo e elevar a dieta para ela começar a ser infundida. Controlar o gotejamento, né? Não pode ser muito rápido, lembra que pode dar náuseas, pode dar diarreia no meu paciente. E após o término da dieta, é recomendado que se passe, né, de 20 a 50 ml de água para a gente limpar toda a sonda e evitar que ela entupa, né? Vai fazer a limpeza da extremidade novamente, deixar sempre o paciente confortável, a unidade em ordem, lavar as mãos e tá fazendo a anotação de todo o cuidado que foi prestado, como a hora, o tipo de dieta, né, a quantidade que foi administrada, se teve alguma intercorrência, alguma complicação, né? Lembrando que nos pacientes que estiverem com a prescrição da sondagem aberta, né, ou seja, em formato de sinfonagem, né, quando está drenando alguma coisa, após passar essa dieta, a gente deve deixar ela fechada durante 30 minutos e só reabrir esse processo de sinfonagem depois desses 30 minutos, colocando daí esse frasco coletor abaixo do nível do corpo. Normalmente a gente amarra na cama. Qual que é, então, os cuidados, quais são os cuidados de enfermagem em relação à sonda e à dieta interal? Né? Lembrar sempre de manter esse paciente em decúbito elevado, né? Sempre que possível. Tá fazendo essa lavagem da sonda de 20 até 50 ml, né? Antes e após iniciar, antes e após colocar essa infusão dessa dieta interal. Tá fazendo sempre a lavagem das mãos quando tá fazendo a manipulação da sonda. Se houver obstrução, qualquer recomendação tá fazendo lavagem, de preferência sob pressão, né? Injetando com uma certa pressão ou aquecendo um pouco a temperatura, utilizando-se a seringa para estar fazendo essa pressão, para ver se ela desentope, tá?
A confirmação da sonda sempre deve ser realizada no período da manhã, como a Pro já falou. A gente deve interromper a administração da dieta para realizar a aspiração, né? Durante qualquer procedimento fisioterápico. Às vezes a fisioterapia, a equipe está lá, está manuseando muito esse paciente, então o ideal é que a gente pare essa administração por algum momento, assim como no momento do banho, né? Assim como tá verificando a pressão, né? E para estar realizando a mudança de decúbito. Lembrando sempre da importância de conferir no rótulo da dieta o nome do paciente, a data, a hora e como que estão essas condições da dieta que vão ser infundidas. Ela está com um odor forte, que não é característico, né? Volta lá para a cozinha, né? Lá para o refeitório. Em relação ao que escrever, ao que documentar, né? Sempre anotar a data e a hora da sondagem, qual que está o posicionamento da sonda, qual que foi a interpretação da radiografia, né? Está no duodeno, ainda está no estômago, quais são os resultados esperados, né? Que a gente espera do nosso paciente, que ele melhore, quais foram as intervenções de enfermagem durante o período, se ele teve algum tipo de intolerância à dieta, número de episódios de náusea, vômito ou diarreia e ainda observar e anotar as condições da cavidade oral ou nasal. Para fazer essa retirada da sondagem, né? Lavar as mãos, preparar o material, explicar para o paciente, verificar na prescrição médica, colocar uma toalha sobre o tórax caso ele tenha náuseas, retirar o esparadrapo, normalmente com soro fisiológico, né? E fazer essa retirada lenta, né? Com o auxílio de uma gaze, porque vai escorregar, né? Proceder à limpeza do nariz com auxílio de cotonete, deixar o paciente confortável, a unidade em ordem, tá encaminhando todos os materiais necessários ao expurgo, tá lavando a mão e tá fazendo a anotação de enfermagem, né? Agora a gente vai ver, né, quais são as principais complicações relacionadas à sondagem nasointeral e quais ações que nós, né, enfermeiros, podemos estar orientando a nossa equipe de enfermagem e podemos estar realizando. Primeiro, em relação à aspiração pulmonar, né? Para isso, para a gente estar evitando esse tipo de complicação, é necessário sempre estar verificando o posicionamento da sonda antes de começar a infusão, né? Se o meu paciente apresentar diarreia, né, normalmente essa sonda está sendo administrada muito rápido, né? Então a gente tem que diminuir a velocidade de infusão. Vocês vão ver que a maioria dos hospitais hoje acaba colocando toda a dieta enteral em bombas, né? O que facilita muito, diminui a fase de obstrução, né? Então fica muito mais prático para a equipe de enfermagem, né? Administrar medicamentos para melhorar esses sintomas diarreicos, né? E tá verificando a possibilidade de alguma alergia a algum item da dieta, né? Algum item da lista de ingredientes. Com constipação, né? A gente vai estar fazendo uma oferta hídrica maior para esse paciente. A gente sabe que o paciente constipado ele precisa de água, né? Ele precisa de fibra, ele precisa de uma motilidade intestinal, né, uma posição anatômica e, por último, probióticos, né, que seriam as bactérias do bem. Então, como cuidados iniciais de enfermagem, a gente vai estar sugerindo essa suplementação hídrica, né, ofertando essa ingesta se não tiver restrição, verificar se nessa fórmula tem fibras, conversar com a equipe da MTN, que é a equipe multidisciplinar de terapia nutricional que tem em âmbito hospitalar, né, que está verificando essas dietas. Se for o caso, sugerir um emoliente fecal para auxiliar ele, né, com esse fecaloma. Ver a possibilidade de uma maior mobilidade no leito, ou seja, estimular a deambulação para o trânsito conseguir ter os movimentos peristálticos funcionantes, ativos. Outra complicação em relação à oclusão da sonda, como a gente já viu, irrigar com 20 ml de água, né, antes e depois de cada medicação ou de cada alimento. E talvez, né, se não der certo, dar uma pequena aquecida nessa água e irrigar de novo. Quando a gente tem um deslocamento da sonda, né, o paciente arrancou um pouco, puxou, é um idosinho teimoso, o que a gente deve fazer? Reposicionar, né, colocar de novo essa sonda até a nossa marcação,
né, para garantir que ela vai estar localizada no duodeno, né, para depois começar a reiniciar a dieta. Se o paciente está com cólicas abdominais, náuseas, vômitos, né, a gente vai diluir a formulação dessa dieta, conversar com a equipe multidisciplinar, diminuir a velocidade da administração e, se for o caso, aquecer a fórmula, né, a temperatura ambiente para ter uma melhor aceitação do nosso paciente. A gente ainda pode ter o esvaziamento gástrico retardado, né, principalmente quando esse paciente está em bomba de infusão, então o nosso estômago, consequentemente, acaba trabalhando 24 horas por dia, né, não tendo esses respiros, essas folgas, então tem que consultar o médico quanto à medicação, né, quanto à funcionalidade e à motilidade gástrica do nosso, do intestino aí do nosso paciente, avançar a sonda para um posicionamento intestinal um pouco mais a fundo, né, a fundo do duodeno, e aumentar essa mobilidade, ou seja, estimular, né, que o meu paciente tenha aí, consiga, se necessário, caminhar, enfim. Em relação à sobrecarga hídrica, né, tá diminuindo a ingesta hídrica. Em relação à desidratação hiperosmolar, diminuir essa velocidade de administração, ou mudar a fórmula, né, pegar uma fórmula com uma osmolaridade menor. Vocês vão ver os tipos de fórmula em nutrição lá no terceiro bimestre. Lembrando só que assim como a sondagem nasogástrica, a gente tem a normatização, né, a resolução do COFEN do ano passado aqui, e ela dá uma breve explicação do que é essa sondagem nasointeral, né, que é essa passagem de uma sonda pela cavidade nasal, esôfago até o intestino delgado, né, a fim de administração de dietas, de hidratação e medicação, e fala que por ser um procedimento complexo que deve exigir um conhecimento técnico-científico do profissional, é uma ação privativa do enfermeiro. Lá no meu hospital, né? Enfim, a gente sabe que existem situações e situações, mas é o enfermeiro responsável do setor, responsável por aquele paciente e por aquele procedimento, tá? De sondagem. Os principais diagnósticos de enfermagem, pensem um pouco, né? A gente vai ter aí muitos parecidos com o da sonda nasogástrica, como o risco de infecção, né? Que a gente vai ter que fazer? Tentar controlar essa infecção, proteger contra a infecção. A gente vai ter o risco ainda de aspiração, então a gente tem que tomar cuidado sempre com esse posicionamento. Risco da integridade da membrana mucosa oral prejudicada, então tem que fazer essa supervisão da pele, fazer a higienização da pele. Ainda podem ter diagnósticos de náuseas, diagnóstico de constipação ou de risco de constipação decorrente do tipo da dieta. Então, dependendo do caso clínico, né, a gente tem alguns diagnósticos aí que podem estar associados à técnica realizada. Se ficaram com dúvida, mandem mensagem no fórum, na sala de café ou mandem um e-mail para a Pro. Um beijo!